Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o livro As Palavras Andantes, do Eduardo Galeano. Eu tenho um outro livro dele resenhado aqui no canal, que é Mulheres, do Eduardo Galeano, também. E eu tenho, mas eu já tinha lido O Teatro do Bem e do Mal, eu quero reler, porque para fazer um vídeo, né? Porque eu não fiz o vídeo, não sei porque, eu gostei bastante. E eu tava olhando ali nos meus livros ali e achei um outro livro dele que eu li e não resenhei, que é Vagamundo. Bom, então esse livro aqui, As Palavras Andantes, eu nem vi o ano que foi lançado, mas fala aqui, ó, Eduardo Galeano, eu comprei no Sebo. Eu comprei a maioria dos meus livros no Sebo. Eu encontrei essa preciosidade no Sebo por R$ 25. Ele é um livro bem volumoso, né? Então, assim, com gravuras de J. Borges. O J. Borges, ele é brasileiro e ele faleceu esse ano, se não me engano, em julho. E daí tem umas gravuras, assim, por exemplo, essas gravuras da capa aqui também, foram feitas por ele. Tem várias gravuras legais. E esse é um livro de histórias, assim, historietas, assim, pequenas histórias, assim, que o Eduardo Galeano. Ele fala até que no início aqui da introdução, imagens dele, do J. Borges, suas artes da gravura e palavras minhas. E assim continuamos, conto para ele as histórias de espantos e encantos que quero escrever, vozes que recolhi nos caminhos dos sonhos meus, e assim realidades deliradas, delírios realizados, palavras andantes que encontrei. Eu fui por elas encontrado. Conto a ele contos e esse livro nasce. Então foi assim que o livro nasceu, né? E ele é todo, tem desenhos muito legais. Eu fiquei muito em dúvida sobre qual conto que eu ia contar, porque eu gostei de vários, assim, tipo de contos aqui desse livro, né? Mas o que eu vou começar, assim, falando é de um conto que eu não vou contar, só vou falar uns pormenores desse conto que eu gostei bastante, que é o conto que tinha um arcanjo que decidiu ir pra Terra, né? Pra espalhar a palavra de Deus, e ele acaba conhecendo um bordel, né? Daí o bordel, tinha um bordel do Coronel Idílio. Quando daí fala assim, vamos começar pelo cenário, o bordel de Comayagua, instalado no alto de uma colina, numa torre branca que tocava estrelas. Lá embaixo ficava a igreja. A população toda acudia às missas, procissões, metade da população acudia ao bordel, e assim a cidade ia ao seu destino. Daí cai esse anjo, né? O bordel, ele conhece esse bordel e ele decide ficar na Terra, como eu vi aqui. Porque ele diz assim que antes ele tinha vindo à Terra a pedido do Senhor, com umas pesadas tarefas de que ele mandou ele à Terra para redimir putas e bêbados. Ele contava confidências escabrosas do general ao xerife e depois ele decidiu ficar ali na Terra porque a vida era muito mais divertida que a salvação. Bom, então esse conto eu contei meio por cima. Um conto que eu queria falar mesmo, assim, dos que eu gostei mais, assim, é o conto do poeta e o encontro do poeta, o encontro fatal do poeta com o Cangas Bandido, que é o poeta Sabino. Ele tá andando assim, ele encontra o cangaceiro Firmino, assim, e ele vai conversar com ele, assim, né? E fala pra ele assim, tipo, quando o cangaceiro vê que tem alguém atrás dele, ele já pega o punhal pra se preparar, assim, quando ele vê que é um frango de magrelo, assim, ele pega e guarda o punhal e começa a conversar com o poeta. Daí o poeta cansou de cantar esperando e arrependeu-se de cantar por aí e arrependeu-se de haver gasto a vida peregrinando entre pobres fodidos nesse inferno de pedra. Então ele encontra o cangaceiro e ele conversa com o cangaceiro e pede assim, quero pedir um favorzinho para você, pro Firmino. Queria que o senhor me permitisse que eu cortasse-lhe a cabeça. Deu o cangaceiro, claro, dá uma risada, ri um monte. Quando ele perde o fôlego, ele fala, pois bem, vai em frente. Mas eu acho que ele não acreditava que o poeta iria cortar a cabeça dele mesmo. E o poeta falou, diga que não. O bandoleiro concedeu-lhe o gosto. Não, por que não? Isso não se nega a ninguém. Não, mas quando o poeta sussurrou, diga que não com a cabeça. E daí era o ângulo perfeito para ele cortar a cabeça dele. E quando ele fez que não, a cabeça caiu e rodou no chão.
A alma de Firmino subiu inteira para o céu. No mundo ficou seu cadáver partido em dois. O corpo foi jogado aos abutres e a cabeça aos cientistas. Antes de mumificar a cabeça, que terminou na vitrine do Museu dos Cangaceiros. O destino do criminoso do sujeito estava também determinado por uma orelha 9 milímetros mais curta que a outra, pela cabeça terminada em ponta e pelas desmesuras mandíbulas com longas presas que continuavam mastigando depois da morte. Firmino foi para o céu, porque lá estava sua mulher, porque alguém lhe havia dito que lá em cima havia lugar para os cavaleiros andantes caídos. Então ele foi no céu, na porta do céu, São Pedro não abriu. Deus em pessoa mandou proibir a sua passagem. O supremo fazedor de anjos e de santos não deixou ele entrar. E assim foi que São Pedro não abriu e Firmino não rogou nem disse nada. Ficou lá quieto esperando. No seu observatório, lá das profundezas, Lúcifer contempla preocupado com a situação, olhando o Firmino e pensando, o pior sempre é para mim. Dizendo assim, porque então quer dizer que se ele não foi aceito no céu, certamente ele ia ter que ir para o inferno. Bom, então essa é uma das histórias, mas tem muitas histórias, muito mais histórias assim, engraçadas como essa. Aqui tem um desenho aqui que eu vou mostrar para vocês do cangaceiro, do Firmino. O livro é todo ilustrado com umas instruções bem legais. E o que eu ia falar aqui, tem também esses poemas curtos, assim, que sempre tem aqui. Janela sobre alguma coisa, janela sobre o universo, janela sobre os fazeres. A pele da passadeira de roupas é lisa. Longo e pontiagudo é o consertador de guarda-chuva. Brilham demônios nos olhos do inquisidor. Há 2 moedas entre as pálpebras do avarento. O bigode do relojoeiro marcam as horas. Tem teclas às mãos das secretárias. O carcereiro tem cara de preso e o psiquiatra cara de louco. O caçador se transforma no animal que persegue. O cão passeia o homem que o passeia. O torturado tortura os sonhos do torturador. Foge o poeta da metáfora. Daí tem um desenho aqui também. Agora, o último que eu ia mostrar, se eu ia contar o conto aqui que eu achei... Que é que ele fala da segunda volta de Jesus. Eu tinha deixado marcado aqui. A segunda volta de Jesus, né? Que daí Jesus voltou para a terra, assim, pendurado, assim, num guarda-chuva, assim, descendo do céu, assim, com as 2 mãos num guarda-chuva para flutuar. E com isso, daí que tem um desenho aqui da primeira vinda de Jesus, né? Da segunda volta de Jesus. Daí, por causa do vento, cai na fonte. Deus não consegue evitar que o vento levante sua camisola e descubra suas humanas vergonhas. Então todo mundo que viu ele descendo de guarda-chuva viu as partes dele quando ele estava descendo. Daí ele tá descendo de guarda-chuva, né? Ele fala, né, que ele é filho de Deus e que ele voltou, né? As pessoas não muito desacreditadas, não é ele não, murmurou uma senhora olhando de perto. O exílio está em vocês, o reino também, insiste o enviado. Sangra, prova que é Deus, que brote sangue nas costelas. Quero ver comer uma barata viva, o impostor. As pessoas não estavam muito acreditando, e daí ele fala assim, Jesus aproveita a efêmera trégua escapole do caldeirão. Daí depois ele conversa, né, com o narrador. A gente não aprende sem olhar para mim. Bem que meu pai me proibiu de voltar. Ele não gosta deles porque acha que eles são quase bons. E o diabo também não, porque acha que são quase maus. Então, Jesus é tão parecido com o meu amigo perdido, o domador de pulgas, que quase o chamo de Dudu. E penso que o meu país é um lenço dobrado. Depois de morto, eles vão me escutar, diz. Aqui é assim na terra. Daí ele fica assim, escondido, né, desolado. Daí esse que tá narrando fala assim que pediu para tirar uma fotografia com ele, com Jesus, e quando o fotógrafo tirou, né, eles tiraram uma fotografia. Quando a fotografia emerge do balde de água e chega, enfim, às minhas mãos, descubro que estou sozinho. Ninguém aparece ao meu lado. Naquela fotografia, ninguém, a não ser a palmeira. Tipo, eles tiraram de lado uma palmeira. Daí fica aquela dúvida assim, era Jesus ali, que não aparece em foto porque é Jesus, ou era um delírio coletivo da segunda volta de Jesus? Esse é um livro, assim, que eu gostei bastante, bem divertido, assim, cheio de ilustrações.
mostrar alguma aqui. Uma mulher dançando com o diabo. E eu gostei bastante, né, desse livro do Eduardo Galeano, como eu gosto da maioria dos livros dele. Eu não li Veias Abertas da América Latina, que é o mais famoso dele, né? Mas assim que eu compro meus livros muito em sebo, eu só não achei no sebo ainda. Mas eu vou mostrar que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro de contos do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, Olhos de Cão Azul, finalmente, porque esse livro eu encontrei também no sebo. Eu tinha visto ele na livraria, mas eu achei muito caro. Eu já tenho li vários livros dele, já tenho lido vários livros dele, tenho vários aqui novos, mas eu demorei para conseguir adquirir esse. Não tinha, talvez fosse uma falta de interesse, porque os outros eu comprei na livraria, a maioria dos livros dele. Mas esse aqui, eu li o primeiro conto, que são contos assim de morte, de fantasmas, algum de terror, e tô achando bem interessante. Então fica a dica, dá um like, se não se inscreva se não for inscrito.